Bom dia a todos, meu nome é Fernando, eu faço parte do time azul e eu vou apresentar para vocês os estudos que nós fizemos em cima do desafio do Plant Pathology. O desafio desse ano, no Kaggle, só nos apresentado mais ou menos 20 mil fotos de folhas de macieira e nelas nós temos que identificar qual é a label que ela tem, se ela é uma folha saudável ou se ela tem uma doença ou se ela tem mais de uma doença. Então esse dataset, eles são 6 labels principais. Com a combinação das labels de doenças, são 12 labels. E por ele poder ter mais de uma label, então é um problema de multiclass e multilabel. Como algumas dessas classes são muito desbalanceadas, então a gente, para método de avaliação, até mesmo que eles pediram, vai ser o min F1 score. Como vocês podem ver aqui, a gente tem as 6 principais, que representam a maioria do dataset, e 7% da nossa base são a combinação entre elas. Então é um problema bem desbalanceado. Tem classe que tem bem poucos dados. Então, além disso, que a gente pegou na exploratória, nós também começamos a analisar um pouquinho mais sobre o tamanho, das fotos. Porque nem toda foto que foi enviada era igual. Então a gente vê que tem fotos que começam com 5.000 de largura e vão até 2.500 de largura. E aqui são alguns exemplos das 6 classes que a gente tem. Saudável, Frog Eye Leaf Spot, Rust, Complex, Powdery Mildew e Scab. Quando nós vimos os tamanhos das imagens, a gente já imaginou que isso aí poderia ser um problema dentro do algoritmo. E além disso, para tentar diminuir, além do tamanho, tentar diminuir o ruído, nós utilizamos uma técnica do OpenCV que tenta desenhar um quadrado em volta da folha e fazer um crop, para tentar diminuir aquilo que não é necessário para tomar a decisão. Qual que é o problema? O tempo de processamento por imagem varia um pouquinho de 9 a 30 segundos. Isso multiplicando por 20.000, pelo tamanho do dataset que a gente tem, daria de 56 a 90 horas. Então foi uma técnica que é interessante utilizar sim, porém a gente não utilizou devido ao custo dela, o custo de tempo e de máquina que a gente tem. Além disso, outra coisa que é interessante a gente fazer a avaliação é verificar, será que a gente tem imagens que são idênticas, Então sim, a gente tem. E como que a gente identificou isso? Nós pegamos todas as imagens, a gente aplicou uma biblioteca do Python que chama HashLib, ele transforma tudo num hash de MD5, Então ele transforma uma imagem em uma string, de 32 caracteres. E a gente depois compara essa string e verifica, tipo, será que tem strings iguais, com um nome diferente de foto? E sim, realmente tem. E além de ter nome diferente, de ter nome das fotos diferentes, elas são classificadas como fotos diferentes. Então teve algum erro aí de gravação e por fim nós resolvemos tirar isso, Porque a gente não é especialista para saber qual doença é qual. Então eu não saberia explicar para você nessas imagens que estão apresentadas o que é, se é Rust ou Frog Eye Spot ou tem as duas juntos, Então a gente preferiu tirar as duas. Para a construção do nosso baseline, nós fizemos um Transfer Learning da ResNet 50 com os pesos da ImageNet, onde a gente só treinou a camada de saída. A gente congelou as primeiras camadas e só treinou a camada de saída. Nós tivemos que fazer algo muito importante, que era transformar um Pandas Data Frame para um TensorFlow Dataset para a gente poder obter uma melhor performance, que nós não estávamos conseguindo treinar. Dava estouros de memória, então a gente teve que fazer essa modificação de performance. Além disso, a gente teve que fazer um resize das imagens grandes, que ela vai de 5.000 até 2.500 para 256. Isso aí implicou bem forte, no desempenho da nossa rede. Falando um pouquinho sobre os resultados, dessa primeira baseline que nós tivemos, nós conseguimos um F1 score de em torno de 70 e um loss em torno de 25, ponto 25. E além de analisar o viés de variância, é importante a gente entender um pouquinho sobre as confusion matrix, Porque como o problema é multiclass multilabel, a gente tem que analisar certinho o diferente, o que ele foi acertando, o que ele foi errando. O algoritmo ele consegue entender bem, e consegue acertar bem a classe maior, que é os verdadeiros negativos. Só que ele não consegue acertar muito bem os verdadeiros positivos, Então é algo que a gente precisa melhorar. O que acontece? Legal, Então a gente conseguiu um modelo interessante, com a primeira baseline que a gente teve. Que tal a gente não fazer um ensemble de baselines, Então, quando a gente tentou colocar esse método de colocar várias vezes, treinar, fazer o transfer learning e pegar e colocar o modelo de machine learning em cima para depois obter as saídas, o que aconteceu, Quando a gente vai analisar as respostas, ele dá overfitting. O que acontece? Além de, a gente tentou várias técnicas também em cima, para diminuir o overfitting. E se a gente conseguisse diminuir, a acurácia caía lá embaixo.
O que está acontecendo? O modelo, na realidade, ele está decorando as respostas, né? Então, isso aqui são as respostas do treino e aqui são as respostas da validação. Isso fez com que a gente pensasse um pouco mais e falar, poxa vida, será que os modelos individuais estão aprendendo? E não, eles não estavam aprendendo. E esse foi um dos problemas que a gente teve que consertar, principalmente por causa do resize, né? Um dos problemas principais que a gente deu uma olhadinha foi no próprio tamanho da imagem que a gente estava colocando no início da rede, né? Então a gente estava diminuindo uma imagem de em torno de 4.000 e a gente estava indo para 256. O que acontece? O TensorFlow, na hora que ele vai fazer o resize, imagina que você quer passar de uma matriz 5x5 para uma matriz 3x5. Ele dá uma distorção, né? E alguns valores são perdidos. E nessa daí, imagina que você tá, a gente tem aquela imagem grandona, tem uma folha. A folha já não alcança toda a parte da foto. E aí a doença, às vezes, é só um pontinho, ou alguns pontinhos, né? Quando você faz o resize, aqueles pontinhos podem até sumir. Na prática é o seguinte, aqui vocês podem ver como é que é do lado esquerdo, como que é de fato a foto e como que ela está entrando no algoritmo, né? Então a gente está fazendo resize. Na primeira foto a gente consegue ver, né, que é um pozinho branco em cima. Embaixo que não tem um pozinho branco começa a aparecer uns pontinhos. Então isso aí já pode ser alguma coisa que pode causar um ruído. Para a gente melhorar um pouquinho, né, a performance do nosso modelo, a gente utiliza agora uma ResNet 50V2, que ela permite a utilização de rescaling. Nós também aumentamos um pouquinho o tamanho, né, da entrada da rede, da imagem era 256 foi para 512, né? A gente também utilizou a realização do fine tune a partir da camada número 100, né? Que é isso? A gente pega a ResNet e além da gente treinar a camada final, a gente descongela a partir da camada número 100 e começa a fazer o fine tuning, treinar todas aquelas camadas que a gente descongelou, né? E o otimizador também a gente modificou, né? Antes era só o SGD e agora a gente colocou o SWA, que ele vai fazer um balanceamento dos pesos um pouquinho melhor. Aqui a gente consegue ver como que foi o desempenho do nosso modelo, né? Então a gente consegue ver até essa linha verde foi quando a gente começa a fazer o fine tuning. A gente tinha antes, né, um F1 score de 70 e ele começou a subir drasticamente e estabilizou em mais ou menos 84. Então a gente tem o F1 na validação de 84 e um validation de 15, né, na validação. Então a gente teve uns ganhos bem legais com esse fine tuning. E também a gente tem que olhar como é que está agora, né, aquelas matrizes de confusão individual de cada label, né? Então a gente consegue ver que ele começa agora a acertar realmente os verdadeiros positivos, né? Antigamente ele não estava pegando nada. Você vê na outra lá ele estava com zero na primeira do complex, né? Então agora ele começa a realmente entender o que ele está classificando. Depois de tudo, quais os resultados que a gente teve, né? Depois que a gente treinou todas as redes, a que teve o melhor desempenho da forma que a gente desenhou foi realmente a ResNet 50V2, né? A gente treinou os modelos que não tiveram desempenho tão bom. A gente também treinou um Ensemble, só que a gente não deu tempo de fazer o Ensemble do jeito que a gente treinou o ResNet V2. A gente aprendeu muito bem como fazer algumas otimizações dentro do TensorFlow. Eu imagino que tenham coisas mais interessantes que dá para a gente aplicar que a gente não sabe direito ainda, né? A gente é iniciante nisso. O multiclass e multilabel é um problema bem diferente do que a gente estava e o problema de balanceamento que a gente aprendeu a lidar um pouquinho também. Aprendemos também a como aplicar realmente tipo, o transfer learning e fazer o fine tuning das camadas. Se a gente precisasse descongelar tudo ou só uma parte, a gente consegue fazer. Os desafios que a gente teve, né? As ferramentas do TensorFlow às vezes são tipo pequenos códigos que mudam o desempenho inteiro, né? Então, por exemplo, tinha uma vez que a gente colocava, eu quero colocar o cache, né? O que é isso? Ele salva na memória física para poder fazer uma epoch mais rápido. Qual que é o problema? Você não conseguiria colocar às vezes uma foto tão grande, então a gente estava limitado a pequeno problema. Tirava aquela linha a gente conseguiria colocar, mas a época ficava mais demorada, né? A gente também teve o problema com o tempo do pré-processamento. Infelizmente a gente não conseguiu colocar o pré-processamento das fotos por causa do tempo que ia demorar. E às vezes o tempo de execução de alguns modelos demorava muito, né? Tinha rede que executava rápido e tinha rede que demorava demais, né? E às vezes o hardware também. O que acontece? A gente tinha acesso ao notebook do Colab. E ele só tem 25 GB, né, de memória RAM. E se você, tipo, carreguei uma época errada com uma foto muito grande. Ele estourava, você tinha que começar tudo de novo, né? Os próximos passos, né, se a gente continuasse nessa linha de pensamento, era realmente aplicar o crop, fazer o data augmentation, treinar outras redes e também melhorar um pouquinho as metodologias de ensemble, que realmente eu acho que um ensemble às vezes daria um resultado muito interessante, né? Então foi isso que a gente aprendeu. Queria agradecer a todo mundo e o curso foi maravilhoso. Muito obrigado a todos.